Olá, sou Júlio César, do grupo 12 do trabalho de TLBD acerca do livro Como Criar uma Mente. Estou aqui para introduzi-los na ideia deste capítulo, o capítulo 2, que terá continuidade nas partes da Giovana Soares e do Pedro Augusto, os outros integrantes do grupo. Primeiramente, devemos entender que a mente possui um funcionamento, e este não difere, muito pelo contrário, se assemelha ao funcionamento das inteligências artificiais. A ideia de Raymond, o autor do livro, neste capítulo, provavelmente era demonstrar com fatos que não somos tão diferentes do que chamamos de máquinas. Até mesmo sendo difícil de dizer o que é ser consciente após ter certo estudo. Primeiro, iremos falar sobre o cérebro. No capítulo 2, Ray compara a todo instante o cérebro humano com uma máquina e também nos mostra a forma de treiná-lo. Uma delas é citar o alfabeto de trás para frente, o que deveria ser uma tarefa fácil, pois já temos conhecimento do alfabeto na ordem normal. Torna-se muito difícil, pois como o cérebro trabalha de forma sequencial e ordenada, ele faz com que não conseguimos, pois está fora do cotidiano. Outra forma é citar o CPF de trás para frente, sem previamente escrevê-lo no papel e depois lê-lo. Isso mostra que o cérebro só faz algo se já estiver estudado sobre aquilo antes. Uma forma eficaz de provar que o cérebro trabalha de forma sequencial é se lembrar de uma caminhada recente que você deu. Você provavelmente se lembra de fatos estreitos, mas se eu te perguntar quem você viu pela quinta vez, quem você viu quando virou a esquina, você dificilmente se lembraria. Ray também sugere que as memórias que não são acessadas vão se perdendo com o tempo. E diz também que a mente tem a capacidade de, mesmo havendo distorções em alguns rostos, consegue reconhecê-los se já houver conhecimento prévio. Ray também diz que há memórias mais complexas que outras, e compara isso com atos cotidianos, pois essas memórias mais complexas precisam de mais gatilhos. O que são gatilhos? São formas que o cérebro encontra de lembrar mais fácil das coisas. Ele dá o exemplo de que a maioria das suas camisas não precisam de abotoá-las, ou seja, todo dia que ele vai pô-las, ele segue os mesmos passos, nem que às vezes ele tenha que aumentar um ou outro para realizá-lo com sucesso. Mas, quando ele precisa usar as camisas que precisam de abotoar, ele segue os mesmos passos, só acrescentam outros. E é assim como funciona com o nosso cérebro. Ele segue os mesmos passos, mas quando são mais complexas as memórias, ele aumenta mais passos. Para avaliar até que ponto o seu cérebro se assemelhava aos programas de computador em que estava familiarizado, Ray começou a pensar no que o próprio cérebro estaria fazendo ao processar as informações, e vai exemplificando isso ao longo deste capítulo. É perceptível que, fundamentalmente, o cérebro armazena e processa informações, existindo assim um paralelo entre cérebros e computadores maior do que pode parecer. O capítulo todo ele se baseia na forma de entendimento interativa, e os comparativos com o computador são feitos de maneira muito sutil ao decorrer do mesmo, ao falar, por exemplo, na organização do pensamento humano de forma hierárquica, que se assemelha muito aos processos realizados por uma máquina, finalizando assim o segundo capítulo do livro Como Criar uma Mente.